Boa tarde, queridos irmãos, que a paz e o amor do nosso Mestre continue presente entre todos nós. Continuando os ensinamentos sobre o livro Nosso Lar, hoje eu vou falar sobre o capítulo 13 e 14, intitulados No Gabinete do Ministro e Elucidações de Clarencio. Particularmente, esses dois capítulos foram os que mais me chamaram a atenção, por terem me trazido tantos detalhes, tantas sutilezas, que eu apenas consegui perceber ao estudá-los minuciosamente. Os títulos não são os mais convidativos, mas o conteúdo, a maneira com que André Luiz relata os fatos de sua vivência no plano espiritual, demonstrando seus sentimentos, suas emoções, o seu estado íntimo e dos espíritos que lá convivem, que com ele lá convivem, são lições e reflexões tão valiosas que precisamos incorporar no nosso dia a dia. Nesse capítulo, já encontramos um André Luiz mais familiarizado com a colônia e, por estar se sentindo melhor, sentia também a falta de movimento, de fazer alguma coisa. Desejava preencher suas horas com alguma atividade útil, pois sentia muita falta das atividades que exercia no plano terrestre. Recordando os 15 anos de clínica, sentia um vazio no coração. Ele comparava-se a um agricultor em pleno campo que se encontrava de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Encontrava-se cercado de enfermos, no entanto, não podia se aproximar como fazia em outros tempos, como amigo, como médico e pesquisador. Como Lísias tornou-se uma espécie de confidente, um amigo, comentou com ele sobre a sua vontade de trabalhar e foi aconselhado a procurar Clarencio no ministro do Auxílio e pedir-lhe ajuda. Resolveu seguir o conselho do amigo e, no dia seguinte, encontrara-se com mais 3 pessoas que também aguardavam o atendimento. Ficou impressionado em verificar que Clarencio atendia os entrevistados de 2 em 2, para que um pudesse participar da entrevista do outro. E assim, foi conduzido ao gabinete na companhia de uma senhora que fora ouvida primeiramente. A senhora solicita ao ministro que a ajudasse para que ela pudesse interceder em benefício dos seus 2 filhos, porque, além da saudade, ela havia sido informada que ambos encontravam-se exaustos e sobrecarregados de infortúnios no plano terrestre. Ela justifica a Clarencio o seu pedido, dizendo que reconhece a justiça e o amor de Deus, mas que ela era a mãe. Então, ela precisava ajudar seus filhos. Clarencio, como ministro, sabia como agir, deixou que a senhora desabafasse. Ele possuía sabedoria suficiente para resolver tal situação com energia, chamando a atenção, mas de uma forma carinhosa, ponderada e sem perder a bondade. Aqui fica um alerta para nós encarnados que possuímos o hábito de achar que para exercer energia, para sermos firmes, para educarmos, precisamos perder o amor, a bondade, o respeito e sermos grossos e mal educados. E Clarencio era o oposto. Ele era firme, falava a verdade, mas era educado, generoso, sereno, e em suas palavras não havia agressão, não havia violência e nem humilhação. Havia, sim, correção e educação. O que essa senhora desejava era ser o anjo guardião, o espírito protetor de seus filhos. E convenhamos que era até um desejo nobre, legítimo de uma mãe que tinha amor pelos seus filhos e queria zelar por eles. Qual de nós não pediria a mesma função? No Livro dos Espíritos, nas questões 490 e 491, nós temos os seguintes esclarecimentos.
O que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? Os benfeitores nos respondem: o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Mas será que apenas a boa vontade já nos permite ser um espírito protetor? Na verdade, não havia mal algum em desejar. Mas será que essa senhora, essa mãe, havia amelhado recursos para exercer tal atividade? É claro que todos nós desejamos fazer o melhor em favor dos seres que amamos. Mas será que estamos preparados para isso? Essa senhora, de fato, fazia um pedido muito grandioso, pois para ser um espírito protetor, você precisa ter um alto nível de sabedoria, de disciplina e de amor. É uma tarefa de muita responsabilidade que não está destinada a qualquer um. Clarencio inicia suas explicações dizendo a ela que somente no espírito de humildade, de trabalho espiritual, é que podemos proteger alguém. Ele diz que não duvidava da sua dedicação aos filhos queridos, mas que ela não poderia prestar-lhe um socorro justo. Cita o exemplo de um pai que deseja ajudar seus filhos, mas que se permanecer parado em casa, sem realizar nenhuma tarefa, como poderá ajudar? E completa dizendo que em 6 anos de permanência no plano espiritual, ela havia conquistado apenas 304 bônus horas. Nós iremos estudar isso num capítulo mais adiante, mas bônus horas é uma espécie de moeda utilizada no plano espiritual, na colônia Nosso Lar, mas são anotações recebidas pelas horas de trabalho realizada. Se nós fizermos uma conta rápida, essa senhora não chegou a trabalhar sequer 1 hora por dia. Ela passou 6 anos na colônia em estado total de ociosidade. Clarencio relembra as oportunidades de trabalho que lhe foram oferecidas e que ela não conseguiria se adaptar a nenhum deles. E no último trabalho que Clarencio conseguiu para ela, ela se recolheu por conta própria nos campos do repouso. O ministro então lhe pergunta o que ela iria fazer aqui na Terra. Não suportava ordens, não conseguia lidar com as dificuldades, não conseguia se adaptar aos tipos de trabalho que lhe eram oferecidos, enfim, não conseguia suportar nada. Explica-lhe que todo trabalho útil vem de Deus, não importa qual seja ele. Quando estamos ajudando o próximo, conquistamos amigos, conquistamos simpatia. E um dia, quando você precisar, a lei da cooperação irá atuar, porque ninguém faz nada sozinho. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. Para ajudar, você precisa de cooperação. Quem muito ajuda, um dia será ajudado. O bem que fazemos é nosso advogado em toda parte onde estivermos. Essa senhora, infelizmente, não construiu amor pelo trabalho e tampouco humildade. Apresentou dificuldades em assumir responsabilidades, fugiu dos desafios do trabalho, não aceitava que as coisas fossem diferentes do que ela desejava e encontrava problemas em todos os lugares. Nos locais onde tentou realizar alguma atividade, não conseguiu perceber que todos que ali estavam também desejavam o bem aos seus entes queridos. Todos queriam ajudar os seus entes queridos, mas isso não os impediu de trabalhar, de cooperar, de fazer algo por alguém. Ela não estabeleceu relação com o cooperativismo, não pensava na dor do outro, pensava apenas na sua. Ela não conseguia enxergar que se você quer ser ajudada, precisa ajudar. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isto é lei eterna. Clarencio solicita que, após o término da audiência com seu parceiro, ou seja, com André Luiz, ela volte aos campos de repouso e reflita sobre todos os apontamentos feitos por ele.
Agora, nós iremos verificar como o exemplo do outro nos serve de aprendizado. Por isso que Clarencio, na verdade, fazia entrevista em dupla, para que um entendesse e ouvisse e aprendesse a lição do outro. A essa altura, após condição de ouvinte, André Luiz tremia, arrependido de ter solicitado tal audiência. Na verdade, ele sabia que o seu caso era semelhante ao da senhorinha. O que acontecera ali minutos antes acendera ali uma luz em sua consciência e chegar a se perguntar se não seria presunção de sua parte pedir um trabalho de médico num lugar onde ainda ele se encontrava em tratamento. Às vezes, você está careca de saber, mas o seu coração não está vibrando na mesma sintonia, no mesmo patamar que o seu conhecimento. André Luiz sabia que não tinha preparo moral e nem intelectual para ser um médico em nosso lar. Sequer poderia exercer a função de enfermeiro, porque esses possuíam preparo, tinham técnicas que os médicos do plano espiritual não possuíam. O título, o diploma da terra não tinha o valor que ele acreditava ter para exercer tal função no plano espiritual. Os médicos e enfermeiros possuíam técnicas e habilidades facultadas no amor para lidar com os espíritos perturbados e enfermos, recém-chegados até das zonas umbralinas. André Luiz sabia de tudo isso, mas havia um claro descompasso, um desacordo entre o que ele sabia e o que ele sentia. A honestidade de Clarencio para com a senhora despertara-lhe em sentimentos novos. Pediu, então, ao ministro que lhe desse qualquer serviço em que pudesse ser útil e que o tirasse da inação. Ele achava que essa ideia que o iluminava a tempo, que ele conseguiria consertar o que ele foi fazer lá. Realmente é maravilhoso quando percebemos que somos capazes de nos corrigir, de reconstruir, de dar um novo rumo, uma nova direção para a nossa vida. Às vezes, gastamos uma encarnação inteira para mudar uma postura interior. Aí nós nos perguntamos, quantas encarnações ainda precisaremos para perder a arrogância e o orgulho? André Luiz nos mostra essa mudança, essa vontade de corrigir seus erros e de reconstruir uma vida nova. Porém, Clarencio, que lera seus pensamentos, lhes diz, verbalmente, pede qualquer serviço, mas intimamente sente falta do posto que ocupava, dos pacientes, do consultório e até da paisagem que vislumbrara do seu consultório. Com essas palavras, Clarencio mostra que possuía conhecimento dos seus desejos mais íntimos, dos seus pensamentos e, portanto, enxergava a sua alma como que em uma radiografia. A razão mostrava a André Luiz um caminho, mas o saudosismo lhe conduzia às emoções que experimentava quando encarnado. No mundo espiritual, diante dos espíritos superiores, nós não podemos mais usar de expedientes que usávamos quando éramos encarnados. Aqui na Terra, nós temos o corpo físico que vai nos oferecer um tipo de véu e que oculta o que pensamos, o que sentimos e o que vai no nosso coração. Ao andarmos pelas ruas, ao estarmos aqui hoje reunidos, nós não temos condições de saber o que vai no íntimo de cada um de nós, de cada uma das pessoas. Não conseguimos alcançar seus pensamentos. E isso acontece porque ainda estamos nos aprimorando, nos aperfeiçoando e precisamos desta privacidade para que possamos nos corrigir e crescer, sem ter que passar por constrangimentos das pessoas enxergarem as nossas imperfeições e nos julgarem. O ministro coloca diante dos olhos de André Luiz uma realidade que ele não queria ver. Ele lhe diz que, quando encarnado, André Luiz não soube aproveitar as honras que Deus havia lhe dado através do trabalho e foi matando o seu corpo aos poucos, porque sua vida, o sucesso que alcançara em sua carreira,
lhe favorecia em oportunidades. Mostrou-lhe que não existe evolução espiritual na fantasia ou na ilusão, e que a evolução se dá com os pés no chão, assumindo nossas responsabilidades. Nós não viemos aqui para brincar. A encarnação é um processo de purificação da alma. Ninguém aprende ou amadurece se for colocado em uma redoma. Amadurecemos aprendendo a respeitar as leis divinas. Aprender a escolher é evolução espiritual. Se prestarmos atenção e aproveitarmos a nossa encarnação, aprenderemos a escolher. André Luiz reconheceu a providência das observações feitas pelo ministro e mostrou nobreza ao aceitar a verdade que estava ouvindo. E o que ele precisava fazer? Não tinha outra saída. O que se passou ficou para trás. Então ele precisava levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Clarencio ainda o diz que era certo que ele havia recebido um título de médico no plano terrestre, porém atuou de forma inadequada e por isso não poderia aprovar suas atitudes e lhe conceder um título de médico no plano espiritual. Quando você estava encarnado, achava que o ser humano era somente o corpo. E agora que desencarnou, almeja um cargo de médico no plano espiritual, quer cuidar do espírito. Então, realmente havia aí uma desconformidade na posição de André Luiz. Nós encontramos no plano espiritual a continuidade da nossa vida no plano terrestre. O fato de desencarnarmos não nos torna puros ou santos. Encontraremos irmãos que nos acolherão, mas isso não nos isenta de mudar nossos hábitos, nossos sentimentos e nossa mentalidade. Esse trabalho compete apenas a nós mesmos. Precisamos transformar a nossa vida agora. Os espíritos podem nos acolher, mas não podem evoluir por nós. Do mesmo modo que o médico pode nos auxiliar num tratamento, mas não pode trocar de lugar conosco. O ministro, com linguagem direta, firme, sem rodeios, mas também cheia de misericórdia, lhe fará a verdade, mas ao mesmo tempo estimulava, dizendo que não podia negar sua capacidade como fisiologista, afirmando que ele entendia bastante do corpo físico, mas que a vida é muito mais do que isso. André Luiz, em nenhum momento, quando encarnado, pensou no lado espiritual. Nunca pensou que as causas profundas das doenças, na maioria das vezes, encontram-se no espírito imortal. Recebeu talentos, mas não soube multiplicá-los. Ele não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Clarencio conclui: você não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. E aí fica a pergunta: onde e como nos preparamos? Nos preparamos na Terra, nas encarnações, nas oportunidades que nos são oferecidas para a realização de um trabalho útil, digno, que beneficia a nós, os outros, e que gere progresso e bem-estar ao próximo. Se não atuarmos corretamente, como seremos trabalhadores no mundo espiritual? Cada ser humano possui talentos e habilidades diferentes, mas trabalho é trabalho. Não estamos aqui falando de emprego, estamos falando de trabalho. O que dizer de uma mãe que cuida da educação dos filhos, prepara e organiza a rotina do lar para o bem e a harmonia da sua família? Isso não é trabalho? Não possui responsabilidade? Não está sendo realizada em benefício de alguém? Não importa qual atividade que exerçamos, desde que seja realizada com amor, facultada em nosso benefício e principalmente no dos outros. Só assim o homem estará honrando a tarefa que lhe fora confiada. Clarencio lhe diz que ele ainda não pode ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Não adianta apenas apontarmos o erro. A verdade, se não vier acompanhada com o estímulo do acerto, ela se torna uma verdade que ofende, que machuca. O objetivo da verdade é estimular a pessoa a corrigir, a construir, a reconstruir e a progredir. E foi isso que Clarencio fez.
deixou uma porta entreaberta para que André Luiz procurasse melhorar e se refazer. Disse-lhe ainda que sua posição no mundo espiritual não era das melhores, mas confortadora, pelas intercessões chegadas em seu benefício, ou seja, André Luiz estava recebendo a caridade de sua mãe e de amigos, na qual ele conseguira plantar a semente da simpatia. E dos beneficiários que ele havia ajudado fornecendo receituário grátis, 15 deles não lhe haviam esquecido e enviavam apelos em seu favor. Quando nós falamos em caridade, sempre pensamos em nós fazendo algo por alguém, nunca nos imaginando recebendo a caridade. Mas isso acontece e mais frequente do que esperamos, porque caridade é permuta, é troca espontânea de amor. Caridade é uma via de mão dupla. O que você espalhou, o bem que você fez em algum momento da sua vida, vem para te ajudar, vem para te sustentar, vem para te apoiar e vem para te reerguer. Para entendermos melhor, eu vou exemplificar. Você planta uma muda de rosa. Você rega, você aduba, você poda na época certa, você cuida. E mais tarde, esse único pé lhe dará muitas e muitas rosas, além de lhe fornecer seu perfume e toda a sua beleza. E isso simplesmente acontece porque o bem se multiplica. O verdadeiro bem espalha bênçãos em nosso caminho. E assim, após todo esse aprendizado, André Luiz chorou de alegria. Como eu trabalho com crianças e a música se faz uma constante nas minhas atividades, eu sempre procuro colocar um trecho de uma música, porque além, na verdade, dela ser reconhecida por muitos pesquisadores como uma modalidade que desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporcionando um estado agradável e de bem-estar, facilitando a concentração e o desenvolvimento do raciocínio, em especial em questões reflexivas voltadas para o pensamento. Então, eu acho que toda vez que eu faço uma palestra, aquela música fica na mente da gente para a gente poder refletir sobre tudo o que foi dito aqui. Então, hoje eu vou finalizar com uma música muito bem conhecida, um trecho composta por Roberto Carlos e Erasmo Carlos, que nos diz o seguinte: toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. E eu acredito nisso, que um dia nós saberemos viver, nós saberemos escolher, nós saberemos aproveitar as oportunidades que nos são concedidas. Afinal de contas, nós somos espíritos imortais e temos a eternidade pela frente. Obrigado pela atenção de todos, uma boa reunião.